a gente faça uma sessão de tira dúvidas. E aí vocês vão receber todo o material e também um link para vocês entrarem no sistema, se cadastrarem e fazerem a prova. A prova tem 24 questões, não é nada muito complexo, tem algumas pegadinhas, mas é tranquilo de fazer. Aí eu só vou combinar com a Cláudia, porque como semana que vem na sexta tem, eu não sei se vocês trabalham na sexta ou não. Não. Mas a princípio na quarta eu venho para tirar dúvidas. E aí não sei se a gente vai fazer nessa quarta que vem já ou na outra por conta de sexta-feira ser feriado. Mas daí depois o Ale avisa pra vocês. Tá bom? Bora. Ainda tem que pentear o cabelo. Eu divulgo os ganhadores, né? Vambora, pessoal. Esse é o último módulo, depois não sei se eles vão fazer aqui a prova. Eles vão fazer aqui a prova, fazer cada uma. Beleza. Uma máquina. Esse é o módulo de mensuração, mais focado em digital. Vão perguntando, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, se achar que eu estou falando bobagem, podem me parar e perguntar. Ai, orgulho. A gente começa com aquela velha reflexão, quem nasceu primeiro, se foi a mensuração ou o KPI, porque, cara, eles andam muito junto. Você começou a mensurar alguma coisa primeiro ou você já tinha um KPI muito claro antes? É muito difícil você mensurar alguma coisa sem ter um KPI, mas se você não tiver um KPI também, você não sabe o que você vai mensurar, fica muito vago. Acho que antes de tudo é você saber o que é um KPI, é o Key Performance Indicator, é o que vai te guiar de fato qual que é o seu objetivo final. Ele que vai ditar todas as suas otimizações e vai ditar se a sua campanha foi um sucesso ou não. Só que quando a gente fala de KPI, a gente vai acompanhar um monte de métrica. E várias métricas vão estar correlacionadas a um KPI. Não é que eu vou olhar só em uma métrica que vai ser meu KPI, só vou otimizar por ela e só vou olhar ela. Existem várias outras que vão em paralelo junto com ela, junto com o KPI, e ajuda, ensina a campanha inteira. E vale ressaltar que o KPI ele é diferente de meta. A meta é uma coisa bem mais lá em cima de cliente, etc. E para você atingir uma meta, você pode ter vários KPIs embaixo. Então, a meta do seu cliente pode ser vendas. Normalmente vai ser vendas. Mas você vai ter um KPI de mídia, você vai ter um KPI de distribuição, você vai ter um KPI do time de vendas em si, para abastecer mercado, etc. E se você atingir todos os KPIs, muito provavelmente você vai bater sua meta. Talvez um KPI caindo pode afetar a sua meta. E a ideia é entender como que eles caminham junto. Você precisa ter todos os seus KPIs super alinhados para de fato chegar na sua meta como companhia, como empresa. Antes de entrar em mensuração, de fato, vamos passar um pouquinho de como ela surgiu, a parte chata de história. Em 1889, nos Estados Unidos, tinham dois jornais que eles queriam provar quem que era melhor que quem. Era o New York Herald e o New York Times, se eu não me engano. E o New York Tribune, desculpa. Só que eles não conseguiam provar, porque era um falando contra o outro. E foi a brecha para surgir a Associação Americana de Publicidade. Começam-se a criar padrões para organizar o mercado. Padrões que não seja eu falando que sou melhor do que você, mas padrões de um terceiro ou um instituto mensurando isso. Quando a gente vem para o Brasil, em 1942, o dono de uma rádio ele queria fazer a mesma coisa. O dono da rádio Cosmos. E ele queria provar que ele tinha bastante audiência para conseguir publicidade. E daí ele criou um instituto de pesquisa. Ele fez uma pesquisa para provar que a rádio dele era boa. Que na verdade não era. Com a pesquisa ele descobriu que a rádio dele era literalmente uma bosta. Tanto que depois ele abandonou a rádio e ficou só com uma empresa de pesquisa. E daí nasce o Ibope, em 1942. Em 1961 surge o IVC, Instituto Verificador de Circulação. Depois de um tempo ele passa a auditar o digital também, e ele passa a se chamar Instituto Verificador de Comunicação. Então você já começa a ver uma tendência das pessoas indo mais para o digital. Se não me engano foi em 99 que ele virou Instituto Verificador de Circulação. Em
Em 99 é quando surge o Comscore, quando surge a Nielsen Net Ratings, que é um produto da Nielsen que mensura toda a parte digital. Então, de novo, você começa a ver uma evolução digital, surgimento da internet, mais investimento, você precisa de mais institutos, você precisa de mais ferramentas. Só que só em 2014 que nasce o primeiro conceito de viewability. Não sei se vocês já ouviram falar, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas é uma coisa muito recente. Em 2014 foi o primeiro artigo do MRC, que é um instituto americano, que ele fala, bom, de fato, viewability é isso, e ele define qual que é o padrão de viewability. Eu não vou falar agora, que senão vai matar a minha apresentação. Para começar, a gente está para dividir em 3 grupos. Eu vou distribuir um briefing de veículo, que é aquele briefing que tem 4 informações. Ele tem umas informações de mensuração de algumas métricas. O que a gente quer que vocês façam? Que num primeiro olhar, vocês falam que, de acordo com o briefing, o que vocês olhariam nele. Se vocês não souberem o que significa algumas dessas coisas, vocês podem colocar ou não, daí é com vocês, mas daí depois a gente vai cobrir. Pode ser uns 5 minutinhos. Tá misturado, né? Não tem só mídia no grupo, né? Tem sim, só mídia no grupo. Tem só mídia no grupo? Fernanda. Tira aqui, ó. Mas ela tem que aprender a trabalhar sozinha, sabe? Se vira. Nossa, aqui, sério. Isso aqui é... Pode parar, velho. Tem... Nossa senhora. Bora. Bora lá. Desculpa. A gente dividiu em 3 tópicos. Um é o que está dentro do cliente, que vocês, não necessariamente a agência tem acesso, mas que pode e deve ter informação, que de fato é relacionado à mídia e como que a gente pode ir além da mídia e do que o cliente tem do lado dele. Então a gente começa com page views. Page views a gente consegue olhar ele de 2 formas. Se eu tiver um site, page view é toda vez que uma página aparecer, simplesmente. Mas pensa que dentro desse site você tem diversos formatos de banner ou de vídeo. E daí pode contar também como um page view ou uma impressão, quando a gente fala de mídia, tá? Um segundo do que está do lado do cliente é o bounce rate. O que é um bounce rate? É qualquer atividade que a pessoa faça dentro do site. Isso eu consigo programar dentro do Analytics. Qual que é o padrão? O padrão, para não ser considerado um bounce, é a pessoa entrar e efetuar qualquer tipo de clique. Mas às vezes você pode entrar numa página e já começar a rodar um vídeo. Não quer dizer que você seja um cliente nativo, por exemplo. Se você não programar lá do seu lado no Analytics, isso vai contar como um bounce. Então, praticamente, a pessoa chegou no meu site, mas ela não fez nada. Eu estou considerando que ela não chegou lá, de fato. Esse total de abandonos, você que vai decidir, de fato, qual que é a atividade. Vai ser um clique, vai ser a pessoa rolar a página do segundo scroll, descer a página. Vai ser, talvez, um minuto dentro do site. Você pode programar no seu Analytics um tempo. Enfim, qualquer tipo de atividade que a pessoa possa fazer dentro do seu site que você considere. Bom, ela entrou. Ela não chegou e voltou ou já saiu. Que vai de encontro com o Connect Rate. O que é o Connect Rate? Tudo que você fizer de campanha e as pessoas clicarem, o quanto dessas pessoas que clicaram, de fato, chegaram no seu site. E daí vai falar, pô, mas todo mundo que clicar vai chegar no meu site. Depende. A pessoa pode clicar e fechar antes do seu site carregar. Você pode clicar, por exemplo, no seu celular e o site do seu cliente ele não ser responsível do celular. Isso vai demorar muito para carregar. E daí a pessoa pega e já volta. Isso não conta como uma visita de fato. Então, o Connect Rate é tudo da minha campanha, das pessoas que chegaram no meu site. Tá claro, pessoal? Dúvidas? E entendendo isso, você também precisa entender de onde está vindo o tráfego do site do seu cliente. Seja do search, então as pessoas podem ir clicando via search, você vai nos seus buscadores, digita algumas palavras, você pode ir tanto direto, quanto você pode ter sua campanha de search, é importante você saber qual que é o volume do seu site. Por propaganda, cara, tudo que for de banner, tudo que for de vídeo, o que as pessoas estão clicando e mandando para lá. De social, e daí também o social ele tá como propaganda.
mas é uma categoria que você tem que olhar separado. Também podem vir coisas orgânicas de social. Eu posso diretamente, independente se eu estou investindo em mídia ou não no social, eu posso ter minha página, as pessoas podem estar clicando na minha URL e chegando no meu site pelo social. E o que a gente chama de referência. A referência é qualquer citação do seu site em qualquer lugar. Seja no social, eu fui lá, comentei, galera, você viu esse site X? E você foi via social, mas pode contar como uma referência também. Ou qualquer site que você tenha, fórum, que tenha comentário, etc., ele conta como referência. Por que eu preciso entender isso? Eu preciso entender de onde está vindo as pessoas do meu site. Com isso eu consigo ajustar a minha estratégia. Será que as pessoas que estão vindo do search são as que gastam mais tempo, são as que estão comprando mais? Então talvez faça sentido olhar mais para ali. Ou não, por que a minha propaganda não está levando pessoas para o meu site? Como que eu ajusto isso? É minha comunicação? É de fato a mídia? É o meu site que não está sendo responsivo? Eu consigo ir ajustando essas coisas ao longo da campanha. O próximo é a taxa de conversão. Todo mundo sabe o que é uma conversão aqui? Não. Não? Boa. Cara, conversão é um objetivo da sua campanha. Pode ser o clique, eu preciso levar pessoas para o meu site. Ou eu tenho uma promoção e eu preciso que as pessoas se cadastrem. Eu tenho um formulário dentro do meu site que eu só vou ter sucesso na minha campanha se a pessoa enviar esse formulário todo preenchido. Eu conto isso como uma conversão. Toda vez que a pessoa preencher tudo e clicar no botão enviar, é uma conversão. Ou não, eu tenho um e-commerce. Para mim a conversão vai ser quando a pessoa comprar de fato e efetuar o pagamento. Eu consigo ter esse tracking. Então, o primeiro ponto é ter bem claro que é a sua conversão. Existem campanhas que não tem, objetivo de conversão, tem objetivo mais de awareness, de conhecimento de marca. E a taxa de conversão é tão simples quanto o total de conversão dividido por todas as pessoas que eu impactei. Pode ser um agendamento de um test drive, por exemplo, para uma concessionária. Pode ser comprar uma passagem aérea, por exemplo, enfim. Depende do seu cliente, ele vai ter essa conversão. Só que quando eu falo de conversão, eu preciso entender a janela de conversão. Não é porque eu cliquei agora num banner de carro que eu vou comprar esse carro. Tipo, a janela do meu consumidor, a janela de compra, talvez ela seja maior para alguns produtos, talvez ela seja menor para outros. Isso é o que a gente chama de janela de conversão. O que é isso? Vamos supor que você precisa preencher um formulário e que essa janela seja de 10 dias. Então eu vou considerar todas as pessoas que foram impactadas pela minha campanha, eu vou esperar 10 dias e ela pode ter voltado lá no meu site e preenchido esse formulário. Então você dá um tempo para ela, você está traqueando ela, mas você não considera só o clique imediato. Imagina que eu estou aqui, eu fui impactado por alguma campanha, só que, cara, eu não tenho tempo agora, estou trabalhando. Mas eu chego em casa à noite, eu vou pesquisar de alguma forma, e daí sim, eu faço um agendamento no test drive, ou eu compro a passagem aérea que eu tinha visto antes. Ou até no dia seguinte. É isso a janela de conversão. Aqui a gente dá o exemplo de 10 dias, mas isso você vai entender com o seu cliente de fato, qual que é a janela de conversão do produto dele. Isso é super questionável, acho que vocês podem muito discutir com o cliente de vocês qual que é a janela ideal de conversão. Se vocês tiverem clientes mais focados em varejo, ele vai ter isso de cabeça, ele já vai ter custo de conversão, ele vai ter tudo. Se for um cliente mais de branding, que está fazendo uma promoção, talvez ele não saiba isso. E daí vale explicar, sentar e discutir. Senão você só vai atribuir a conversão ao último clique. Você precisa entender o caminho. O que o seu consumidor fez para chegar e converter, para ele chegar no seu site e comprar, talvez. Ele foi impactado por um banner, depois ele foi impactado por um vídeo, e só depois ele foi no site, ou não, ele foi impactado por foi no search e depois foi para o seu site. Uma dúvida. Diga. Todo esse caminho, ele só fecha o ciclo se a compra for feita online? No caso, exemplo, eu vi um tênis numa loja, gostei do tênis, fui na loja e efetuei a compra. Isso conta como conversão também? Cara, dá para contar. Existem algumas empresas que fazem isso, que é até depois o modelo de atribuição. Nos Estados Unidos isso tem muito em prática, porque
Imagina que eu consigo te traquear inteiro no digital e quando você vai na loja, talvez você compra com Visa, eu poderia ter esses dados da Visa. Entendi. Daí eu uso o seu CPF e falo, bom, ele foi impactado aqui e você comprou na loja física. Eu consigo, a gente tem alguns institutos que já fazem isso, usando normalmente por CPF. Então você consegue fechar esse looping total. Tá bom. Que é basicamente isso. É você entender exatamente esse caminho e como que você vai atribuir a venda. Você vai atribuir só o primeiro impacto que você teve de mídia ou você vai considerar todo mundo? Ah, fui impactado por um banner na Globo, fui impactado por um vídeo no Yahoo, eu fui impactado por um search no Google. Qual que de fato levou isso? Foi só o último ou não? Todos vão ter a sua função, não é só o último clique. E daí sim, você tem que entender muito bem o seu modelo de atribuição, para você continuar construindo isso. Mas, rapidinho, Pode ir. só para concluir. Eu pergunto isso porque eu me interessei por um tênis que eu vi no Instagram, no caso da Renner. Uhum. Isso conta também como conversão? Cara, se eles tiverem um modelo de atribuição bem formulado, sim. Eles conseguem falar que o impacto do Instagram, depois talvez você tenha sido impactado até em outro lugar, depois você comprou na loja. Eles conseguem fazer isso. Não sei se eles fazem, mas é possível. Na verdade, a minha pergunta era exatamente essa continuação dele. Eu pesquisei tudo no site, vi tudo no site, só que, cara, eu preferi experimentar na loja e comprei Que é o lá. que acontece exatamente normalmente. isso. Tá, beleza. Tá. Todos estavam no último módulo de dados, que falou de cruzamento de CPF, etc. Você consegue muito por causa disso. Entendi, beleza. A gente não consegue fazer isso que eu falei do Visa aqui no Brasil, porque os dados da Visa eles são do banco. Nos Estados Unidos, os dados de transação é da bandeira. Então você tem empresas que vendem esses dados e você consegue fazer isso. Tanto para você targetear a sua campanha, quanto depois para você mensurar e vir com, bom, essas pessoas compraram tanto e aonde elas compraram. Mas para contar como conversão, a pessoa precisa ter clicado Não necessariamente. Só ter sido impactado. Você que vai decidir isso. Você pode colocar uma conversão baseada em impressão ou em clique. Mas assim, às vezes eu não clico no banner, mas eu estou gerando awareness ali. Às vezes o seu banner ele passa toda a mensagem que não necessita de um clique. Então é também você decidir com o cliente qual que vai ser a métrica, qual que vai ser o modelo que vocês vão usar. Os varejistas olham muito mais cliques, tá? Eu também vou aprender. E normalmente só olham o último clique. Então todo o resto, eles falam, cara, não me interessa, eu só vou considerar esse último. Só que a gente sabe que não, né? É uma história que você constrói junto com o seu consumidor. E para fechar a parte de cliente é o ROI. O ROI aqui a gente vê da perspectiva do cliente. Tudo que ele investiu, tudo que ele ganhou, né, a receita líquida dividido por todo o investimento. Aqui a gente não está falando só de mídia. Aqui ele vai considerar tudo que ele investiu em distribuição, em matéria-prima, em logística, em mídia e tudo que ele ganhou de fato, só a parte líquida. Esse é muito difícil a gente ter. Agente veículo, agências, até o cliente às vezes é difícil ele ter porque ele não sabe, às vezes ele nem olha. Alguns talvez de CPG, alguns varejistas, eles olham bastante, principalmente quando está reportando para o global, para saber se a empresa tá no profit ou tá dando prejuízo. E vamos começar a entrar em mídia, a parte mais legal, acho que é a parte mais do dia a dia. Antes de entrar, vamos passar por algumas métricas básicas. CPM, custo por 1000 impressões, então você paga toda vez que um banner aparecer ali, por 1000. Também é uma métrica muito comum em televisão. O CPC, em vez de contar por impressão, por 1000 impressões, você consegue comprar só pelo clique, você só vai pagar pelas pessoas que estão clicando. O CTR ele é a taxa de clique, é a relação de todos os cliques por todas as impressões. Então, quanto maior for esse meu percentual, melhor. Significa que eu estou aparecendo menos para as pessoas clicarem. As pessoas já estão clicando direto no meu banner ou na minha peça. E o CPV, custo por view, você consegue pagar por view. O que é importante você prestar atenção aqui? O view pode variar. Eu posso ter um publisher te vendendo um view no 3 segundos, um te vendendo no 5, um te vendendo no 7 e um te vendendo talvez no completo.
que é o que eles falam de CPCV, custo por view completo. Então é interessante você entender, até para colocar todo mundo no mesmo parâmetro. Às vezes você compra de diversos publishers, você fala, pô, mas o CPV do publisher 1 está muito mais barato, mas o view dele é onde? É nos 2 segundos, nos 3, nos 4, e como que você calcula, recalcula isso para ter todo mundo na mesma base? Isso é uma coisa que dá para fazer. Animados. A gente falou de conversão, e daí você precisa entender qual que é o custo dessa conversão. Pode ser o CPA, custo por aquisição, pode ser o CPI, custo por instalação, enfim. É o custo pela sua conversão, no final. E daí é tão simples quanto o valor investido na mídia pelas aquisições, que, de novo, pode ser o cadastro no site, se eu tiver um app, pode ser a instalação do app, pode ser a compra de fato. E entendendo isso, a gente chega no ROI de mídia, né, que é o retorno sobre o investimento de mídia, Return on Advertising Spend. É, de fato, a receita bruta que eu gerei, dividido pelo meu custo de mídia. Isso já dá um parâmetro. Se for maior que 1, significa que R$1 que eu estou investindo em mídia, ele está me trazendo mais do que R$1, ele está dando retorno. E isso existe também para a TV. Existem vários institutos que fazem para a TV, para a revista, etc. E daí cabe a vocês analisar o que de fato é bom. A gente já tem experiências em casa que às vezes o ROI de TV ele é menor do que 1, mas ele vai te trazer um volume gigante de vendas. Então, como que você baliza isso? É super importante. Até pensando em mix de meios, você nunca vai colocar 100% em um. Acho que é o mais importante como mídia isso. Mas beleza, a gente não pode ficar só preso às métricas básicas. Como que a gente vai um pouco mais a fundo? Alguém já viu esse dado? Que 6% de toda a internet é considerada robô? Então, aqui é tão simples quanto todas as suas impressões, todo o volume que você está comprando de mídia digital não está indo para pessoas. Podem ser robôs que estão consumindo isso e você está pagando. Por que acontece isso? Você tem um investimento no digital cada vez maior. E, obviamente, você tem mais fraudadores. Onde tem dinheiro, tem fraude. As pessoas vão, elas colocam robôs no site que estão consumindo essas impressões. Tem até um estudo de um parceiro que ele fala que o robô ele passa 2 vezes mais tempo no seu vídeo do que um humano. Então, é muito importante você ver isso, porque se você ficar só nos números de mídia, de tempo, etc., você vai falar, pô, minha campanha foi sensacional. Mas, às vezes, é um robozinho ali consumindo. Robô ainda não compra, robô ainda não consome. Ainda. E hoje no mercado você tem diversos parceiros que fazem isso. Você tem desde parceiros como a Double Verify ou uma Monte, que são empresas que nasceram com o digital, que não devem ter nem 10 anos. Mas você tem, por exemplo, uma Nielsen, que é uma empresa super tradicional, que já começa a se movimentar e ter produtos específicos para o digital. É tão simples quanto, pô, eu sei que na TV meu comercial tá ali, mas pode ter um cachorro ali, e talvez ele esteja contando um GRP ou um TRP. E não é, né? Você consegue isolar isso no digital. Essa é a grande vantagem. E é importante a gente separar que fraude é de fato associado a robô, a fazenda de clique. Às vezes você está tendo um monte de clique na sua campanha, mas no final não está dando resultado. Você está tendo um monte de cadastro. Existem softwares que geram CPF para você cadastrar e depois jogar um custo por aquisição baixo. Então, você consegue a fundo entender isso. Mas ele é diferente de brand safety contextual. Acho que hoje também é um pedido do mercado de eu preciso saber onde minha marca está aparecendo. Antes ninguém questionava, você talvez estava assistindo o Jornal Nacional, passava a notícia de uma tragédia, ia para o break, era a sua marca, ninguém reclamava. No digital você está lendo a matéria, às vezes é uma matéria de uma desgraça ou um conteúdo que você não quer se associar, você consegue bloquear isso. Esse é o grande ponto. O mercado ele já tem por padrão algumas categorias de bloqueio, tipo drogas, álcool, download ilegal, violência, que eles já conseguem bloquear e não entregar a sua campanha, tá? Como que esses parceiros fazem isso? Eles usam diversas análises. A primeira é direto na URL, eles entendem se não tem nenhum tipo de fraude na URL.
se às vezes não está globo.com, mas é só o visível ali, e por trás você esteja em outro site. Eles analisam de fato toda a semântica, o que essa matéria está falando, ela é safe ou não para a minha marca. Eles analisam todos os links que tem nessa página, então às vezes a matéria até é safe, mas você tem diversos links que estão mandando para outras páginas que não são. Então as ferramentas elas levam isso em consideração. E tem a parte de codificação mesmo, eles pegam toda a análise de HTML dentro da página e também tem se não tem nenhum tipo de fraude ou algo escondido que torna essa página safe. Agora a pergunta para vocês. Dentro daquelas categorias aqui que eu mostrei, vocês têm ideia o que mais incide no Brasil? Quando eu tenho campanhas que não são safe, onde que no Brasil se enquadra mais dessas categorias? Notícias falsas, violência. Acho que é conteúdo adulto. Tá bem carado. Brasileira pornográfica. Cara, você tá certo. Conteúdo adulto de fato. Ó o Martinez. Só os parados. Martinez. Os dois. X-vídeo, né? X-vídeos, você lá, viu X-vídeos, não, só propaganda. bombando. Mas não necessariamente pode ser só pornografia, tá? Isso aqui reflete muito da cultura. Você vê que Estados Unidos e França é violência, pô, os caras têm poder de arma, qualquer um pode ter uma arma. E a Europa é álcool, tipo, nem é não break safety, pra mim isso é safety. Mas enfim. Aqui é legal você entender muito da cultura do seu país. O que seu consumidor vai entender que é safe ou não? Ou melhor, o que sua marca vai entender. O que pode ser safe para uma marca de bebida alcoólica pode não ser para uma marca de, sei lá, de banco. Talvez a bebida alcoólica até queira se associar com conteúdos mais sensuais e a banco não. O banco vai ser super coxinha ali. Ou não, ou às vezes o que vai ser safe em São Paulo é diferente do que vai ser no Nordeste ou no Sul, porque tem as variações regionais. E você tem parceiros que fazem isso. É importante você entender a metodologia deles. A gente teve casos lá dentro da Wolf que estava incidindo muito conteúdo adulto e estava vindo de Globo Esporte. Daí a gente sentou acho que foi com a Integral Science ou com a Double Verify. Cara, o Globo Esporte é super de credibilidade, deve ter alguma coisa errada. E era porque estava em notícias de natação, porque tinha traje de banho. Então um dos tópicos que considerava conteúdo adulto dessa campanha é trajes de banho. Então a gente identificou isso e conseguiu tirar. Por quê? Porque para americano é conteúdo adulto. Veio uma gringa da Integral Science e ela falou, vocês latinos, vocês mostram muita carne. E cara, é verdade, mas isso não quer dizer que não seja safe ou não. E até pegando um gancho, ela deu um exemplo de uma pizzaria na Califórnia que ela entendeu que muitos dos consumidores dela fumavam maconha. Lá é legalizado, etc. E eles consumiam conteúdo disso. Então ela começou a se associar a esse tipo de conteúdo e ela viu que as vendas começaram a crescer. Então eles entenderam Tem fome? Eles entenderam uma oportunidade para a marca específica deles, não tinha problema e era safe, e eles usaram isso a favor deles. Então o importante aqui é entender a metodologia de cada um antes da sua campanha, para você não sofrer esse tipo de bloqueio. Seguindo, é a parte do viewability. Em média, 50% das suas campanhas, elas não vão ser vistas. Você vai pagar por isso e elas não vão ser vistas. Imagina que na TV e na revista você sabe que teve uma inserção. Você não sabe se a pessoa estava ali na frente, você não sabe se a pessoa folheou de fato a sua página. Mas o que a gente fala ela teve a oportunidade de ver, o opportunity to see. E é isso que o digital está tentando fazer. Como que a gente seta um opportunity to see no digital? Então, os padrões dos institutos do IAB e do MRC, nesse primeiro momento, eu preciso dar oportunidade para a pessoa ver minha peça no digital. Qual que é esse opportunity to see? Para display, é você ter 50% da sua peça na tela por 1 segundo. E assim, você pode ter várias peças lá embaixo, carregadas, contando impressão, contando custo, e ninguém está vendo. Essa é a questão.
Para vídeo é quase a mesma coisa, você tem que ter o vídeo 50% na tela, só que daí eles consideram 2 segundos consecutivos. Isso é o Opportunity to See, é o primeiro passo. Existem algumas empresas que já falam, não, para mim o Viewability vai ser nos 5 segundos, por exemplo, quando você fala de vídeo. Ou não, do display eu preciso considerar ela 100% na tela. A Unilever já faz isso, por exemplo. Então, esse é o padrão de mercado, acho que é o primeiro passo. Depois, cada marca, de acordo com a sua campanha, consegue customizar isso. Então, é tão simples quanto você entrar numa página, esse banner aqui, de fato, ele está visível. Ele está 100% na tela e ele ficou mais por 1 segundo. Esse aqui não, por exemplo, porque ele não está 50% na tela. E você imagina todos os outros que estão lá embaixo carregando, ou até vídeo que está rodando, que eles não são visíveis, mas está contando números para a sua campanha. Por isso que é importante você entender essa métrica. O Viewability é diferente de impressão. Pensa que as impressões estão acontecendo, seja no scroll, seja numa aba minimizada. Quem nunca ouviu um vídeo, estava ouvindo música no YouTube, por exemplo, e deixou a aba minimizada. Isso não está sendo visível, mas está contando para pagar a propaganda e está contando uma impressão, por exemplo. O cálculo, de fato, é tudo que eu considerei visível dividido por todas as impressões que eu estou mensurando. Algumas campanhas você mensura 100%, algumas você vai mensurar uma amostra, que ela pode ser de 60%, 70%, 80%. Depende do que você negociar com a plataforma ou com o veículo, de fato. E você tem diversos institutos que fazem isso. A Comscore, a Double Verify, a Nielsen, a Molt, a Integral AdScience. E cada hora vai surgindo um novo. Algumas métricas quando a gente fala de vídeo. Do mesmo jeito que eu tenho a taxa de clique, que eu estou entendendo de todas as impressões qual que é o percentual das pessoas que estão clicando, eu tenho o completion rate. O que é o completion rate? De todas as impressões de vídeo, quantas pessoas estão chegando até o final do meu vídeo? Eu preciso otimizar isso, eu preciso imprimir menos, fazer com que as pessoas cheguem mais até o final do meu vídeo. Eu gasto menos impressões para as pessoas verem o vídeo inteiro. Eu tenho a taxa de viewability mesmo, que é a que a gente falou ali atrás, mas eu ainda consigo ir a fundo para vídeo. Eu consigo saber as pessoas chegando até a metade do vídeo com o áudio ligado, por exemplo, que é o AVFH, é Audio and Viewable for a Half. Ou ainda eu consigo entender as pessoas que estão chegando até o final e com o áudio ligado, Audio e Viewable Incomplete. Então, você passa a deixar métricas de custo, você começa em métricas de qualidade. Imagina o Itaú com a Fernanda Montenegro gastando uma grana que acho que foi bem alta de produção só para ela narrar o vídeo, e você veiculando muito, você tendo muita taxa de completion rate, mas sem o áudio ligado. Ou às vezes eu não consigo passar minha mensagem se o áudio não estiver ligado. Às vezes eu tenho um voice-over ali que faz sentido para a minha campanha. Então são taxas que eu consigo entender, analisar e otimizar ao longo da campanha. E daí uma coisa que provavelmente vai acontecer é, você vai apresentar esses números para o seu cliente, ele vai falar, porra, mas o viewability está baixo pra caramba. E aí a primeira pergunta que você vai falar é, por quê? E para isso é importante você entender quais que são as médias de mercado ou as médias dos seus clientes. As médias de mercado para o Brasil, elas são baixas. E quando você olha isso a primeira vez, é assustador. Mas sempre teve, esse é o ponto. Não é que o digital sempre foi a galinha dos ovos de ouro. Tem problemas como qualquer outra mídia. Então, você pega, por exemplo, para display, em média 58% é visível. Você tem aí 42% de pessoas que não estão vendo e de um dinheiro mal gasto. Quando você vai para vídeo, a taxa é um pouco menor, é de 55%. Então é importante você entender isso. Se seu cliente não tiver um benchmark, um baseline, a sugestão é trabalhar com as médias de mercado e começar a criar o seu próprio baseline para as próximas campanhas. As métricas mais de qualidade, das pessoas chegando até o final com o áudio ligado e até a metade, elas são mais baixas ainda. Tem diversos clientes que ainda não estão preparados para olhar essas duas métricas aqui. Eles vão falar, cara, deveria ser 100%, mas não. Mas parte do pressuposto que, se tiver um filme bom, se tiver com um público-alvo bem assertivo, essas taxas tendem a ser maiores, porque as pessoas estão mais predispostas a receber sua mensagem.
Do mesmo jeito que a gente fala de viewability, a internet também tem dispersão. Não é 100% no target. E não vai ser. Tecnicamente, tecnologicamente, é impossível você estar 100% do seu target demográfico. E como que você faz isso? Você define seu target demográfico ali. Apesar do digital ele te proporcionar muito mais em termos de comportamento, para algumas categorias é importante você ter o demográfico. Da bebida alcoólica você nem pode veicular para menor de 18 por lei. Então você precisa entender de fato o quão está sendo disperso e como que eu evito isso ao máximo. Então basicamente eu vou taguear a minha campanha e eu vou ter um reporte de validação. Os principais hoje no mercado são a Nielsen e a Comscore. Eles têm algumas diferenças entre eles, que daí quando vocês forem contratar acho que vale muito entender a necessidade da sua campanha e o que cada um entrega. Mas só alguns exemplos. A Nielsen ela não te dá quebra regional, a Comscore ela te dá. Mas a Comscore ela só vai auditar desktop no Brasil, por enquanto. A Nielsen já é multiplataforma. Então, ambas estão caminhando e melhorando. A Nielsen nos Estados Unidos ela consegue chegar num nível de bairro, num nível de etnia. Você consegue saber se a pessoa é da latina, se é branca, se é negra, em que bairro ela mora, por exemplo. Isso ajuda na validação. Como que eles fazem isso? A metodologia é basicamente a mesma, tá? Você vai taguear toda a sua campanha, e você vai jogar todas as informações para o servidor deles, e eles vão cruzar essas informações ou com o painel deles, ou com algum parceiro, que ele tem uma base. E daí você vai ter os resultados de fato. A Nielsen ela cruza com o Facebook, tá? A Comscore ela tem um painel deles. Isso já são também algumas diferenças. Então você vai ter o percentual que está dentro do seu target demográfico e você vai conseguir comparar com os benchmarks de cada um dos players. Ele te dá uma informação de TRP, eu não sei o quanto os seus clientes ou vocês olham TRP digital. Alguns faz sentido, alguns não fazem. E-multimail joga tudo para a mesma base? Sim, não, pondera. Pondera? Justo. Pondera e tira sobreposição. Eu não, gente, Danone, eu já faço. Mentira nada, filho. Ei, não fale nomes. Você não é. Perdigão fazia isso também. Nossa, cheiro, padoca. Tá lá ainda. Tá lá ainda. Tá. Vídeo no chat. A Sharon Hamilton. Enfim, o TRP é uma informação legal que a maioria deles está colocando, mas alguns clientes usam mais, alguns usam menos. Eu gosto, né? Mídia offline, criado aqui. Você tem informação de cobertura e frequência, e isso é legal porque se tiver vários players que você não consegue ter esse controle, com uma tag desses parceiros você consegue entender qual que é de fato a cobertura única final. Entender quem está trazendo cobertura, quem está trazendo frequência e otimizar a sua campanha. E isso você consegue olhar em real time e em táticas. Então, eu tenho portais, eu tenho sites segmentados de esportes, eu tenho sites de notícias. Quem está trazendo cobertura, quem está trazendo frequência, quem está mais no target ou quem está me dando mais dispersão. Cara, você entende isso em 7 dias, 10 dias, na semana seguinte você otimiza a sua campanha. Ou você cobra eles, isso te dá arma também para você cobrar seus parceiros. Você me vendeu um CPM X, você falou que ia ser dentro do target, não está sendo, e aí? O que você vai fazer? Você vai fazer alguma coisa? Ou eu vou tirar o dinheiro de você e colocar no outro que está com um resultado melhor? A gente traz os benchmarks, até para vocês entenderem que tem diferenças por conta de metodologia, de Nielsen para Comscore e até de países. Você vê que nos Estados Unidos, Nielsen e Comscore eles são mais próximos, no Brasil a diferença é bem alta. Isso por conta um pouco de metodologia, por conta de comportamento de mercado. Pensa que a Nielsen ela usa o Facebook como base, só que ela usa isso no mundo inteiro. Só que quando você pega o investimento de mídia digital no Brasil, você tem uma concentração muito grande no Facebook. Então, de fato, a assertividade vai ser maior, porque está ali dentro. Quando você pega mercados que você tem uma fragmentação maior de mídia, com vários players, isso fica mais próximo da realidade, do que acontece, tá? Mas enfim, daí vocês também julguem da forma que for mais conveniente. Isso vai sempre dar discussão. A gente fala muito de demográfico, mas é aquilo que eu falei. A internet ela te possibilita usar todo o comportamental, diferente
de quando você ia na TV fazer um puto estudo de TGI e você comprava o Angus 18-34, aqui você consegue ter comportamento. E até uma pesquisa do eMarketer mostra que dados puramente demográficos é uma das últimas coisas que traz resultado para o cliente. Então, de fato, a combinação entre demográfico e comportamental ela vai te trazer mais resultados. Lembrando que categorias específicas vão precisar olhar mais firmemente para o demográfico. E como que a gente pode ir além, né? Entendendo tudo que dá para ver do lado do cliente, do lado do site, toda a parte de mídia, mas cada vez mais o cliente está te pedindo alguma métrica de resultado, de compra, de venda, de awareness, seja o que for. E hoje a gente começa e além, até as primeiras perguntas do eu consigo entender se está vendendo lá no final na loja, hoje já consegue. O primeiro ponto que a gente traz é o Brand Effect, que é você entender, você mostrar uma pergunta para quem está sendo impactado, entender alguma métrica de marca ou alguma métrica de intenção. Alguns institutos fazem isso, a Nielsen, a Comscore, a Millward Brown, existem outros que fazem também. E você consegue ir num ponto mais qualitativo da sua campanha. Você consegue entender se as pessoas estão lembrando, perguntando para elas. Você está lembrando da minha marca ou você está lembrando do meu competidor? Será que o meu criativo está levando mais awareness para o competidor? Eu preciso mudar alguma coisa. Você pode perguntar em relação a alguma atitude ou algum atributo de produto. Se ela está mais favorável a alguma ação, se você estiver propondo algum tipo de ação, campanha de DM, etc. Se ela está associando uma mensagem nova, um novo posicionamento de marca, e daí ela está associando a minha marca à minha mensagem, a mensagem do consumidor, ou vice-versa. Se você está gerando preferência, se talvez algum atributo de qualidade, alguma coisa nova do seu produto está gerando preferência para você ou para o seu consumidor, ou ainda intenção de compra. Você está predisposto a comprar o meu produto nos próximos X dias, nos próximos X meses? E como que funciona essa pesquisa? Você vai servir uma das perguntas que você definir com o seu cliente, você vai separar dois grupos iguais. Você vai separar um das pessoas que foram impactadas e um que você não vai impactar. E daí você vai servir essa pesquisa. E daí você começa a analisar as respostas. Então, você vai sempre analisar pessoas impactadas versus pessoas não impactadas. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que as pessoas impactadas respondam de fato mais a resposta certa, a resposta que eu quero, do que as não impactadas. Você começa a provar a efetividade de campanha. E você consegue entender versus seus concorrentes também. Então você tem desde a diferença numérica, mas o lift de fato é um dividido pelo outro. O que eu estou falando aqui? Estou falando que as pessoas estão respondendo o PHD 5 pontos percentuais a mais. Mas o meu lift é de 15%. Eu estou falando, as pessoas impactadas pela minha campanha, elas entendem mais, elas associam mais a minha mensagem em 15% do que as não impactadas. Mas por que 15%? Porque é o 39 dividido pelo 34. É o percentual. É o percentual. A análise numérica ela não está errada, mas as ferramentas elas vão te falar de lift. Tá? Eu divido o grupo exposto pelo de controle. Perfeito. E daí você pode, tanto quanto, analisar só a resposta que eu quero. Aqui a gente estava falando de PHD. E aqui eu falo, bom, as pessoas não estão falando, as pessoas impactadas não estão associando a IAB. Na verdade elas estão, mas não mais do que as não impactadas. Então isso é bom, minha campanha está fazendo efeito. Mas eu poderia olhar aqui e falar, pô, mas as pessoas ainda estão associando um pouco para SPM. E como que eu faço essa análise, como que eu entendo isso e otimizo minha campanha, não deixo só para apresentar no final. Eu consigo entender isso por criativo. Então não só olhar o número geral, mas eu consigo saber, pô, qual linha criativa performou melhor? Foi o call to action no começo, foi o call to action no meio, foi o call to action no final? Foi o benefício de produto 1, 2 ou 3, que faz mais sentido para a minha marca? Eu consigo entender puramente por formato, se o display está me dando mais resultado que o vídeo, ou ainda
o vídeo curto versus o vídeo longo, o vídeo com áudio, o vídeo sem áudio, com skip, sem skip. Tática de mídia, e aqui, target. Às vezes eu trabalho com diversos targets, eu posso trabalhar puramente um demográfico, um mais comportamental, um que talvez seja um target secundário, quem está me levando mais intenção de compra, por exemplo, e otimizar isso. As táticas, a compra que eu compro na internet inteira, é o Player 1, é o Globo, o Terra, quem que está me dando mais. E a frequência. Eu consigo entender qual que é a frequência que me gera mais lift e otimizar a campanha. Então, às vezes você planeja com uma frequência, você entende que a pessoa está entendendo melhor sua mensagem com uma frequência mais alta, e você pode voltar para o cliente e falar, bom, vamos diminuir essa cobertura para ser mais efetivo? Ou não, às vezes a frequência ótima ela é menor. Pô, você chega para o seu cliente, ó, vamos diminuir a frequência e vamos aumentar a cobertura. Você consegue fazer isso ao longo da campanha. Difícil, pessoal? Claro, dúvidas? Vamos dar uma... Ai, gosto. Vamos dar uma dinâmica. Vocês já fizeram esse? A última? Já. Com de mel. Então bora, vamos entrar nele. A Gabi, eu devo de sempre. Sou mesmo. Hoje pro seu Marte. Volta o site lá, por favor. Oh, perdão. O Wi-Fi Obrigado. desse ano que tá quebrado. Tá, uma semana. Vocês vão entrar aqui e daí eu vou passar o ID, tá? Do jogo. É um jogo rápido, demora uma meia hora. Conectou, pessoal. Deixa eu abrir aqui também. Good. Qual que é o trem? Tá mute. Com quem tá mute? Qual que é o PIN? Calma. Ah, chega até Entra aí pra mim. Aqui, ó. Vamos jogar junto aqui. Que nem Você já não entra, não. por Você não quer entrar. Você lá dentro tá aí, ó. PL. PL. Pepper. Isso dá vantagem na hora da certificação, tá? Quem é... Ganhei. Não quebrei, né? Ah, tinha certeza, cara. Todo mundo? Não tô vendo não. Burro. Bora. Bom, vocês já fizeram, mas tem uma só pra vocês entenderem como funciona. Apesar que vocês já entenderam. Ready. Então valendo. O que vocês precisam saber de mensuração, pessoal? Todas as anteriores. Pegou uma bolinha ali. Não sei. Lucas fica querendo saber as respostas, né? Lucas, Peraí, eu ainda falei, peraí. Bom, eram todas as anteriores. Ai, que acabou a novela, eu não prefiro mais assistir. Funcionava melhor na semana passada isso. É. Bom, agora valendo, pessoal. São 5 questõezinhas só pra Olha, presta atenção aí, cara. ver se vocês estão prestando atenção. Nossa, tem primeiro. Então, o que eu preciso... Qual que é a ferramenta que eu uso para entender o perfil demográfico de uma campanha? Ai, eu apertei errado. É viewability, é brand effect, é audience verification ou é brand safety? É o audience verification, é aquele que vai te falar de fato onde está indo. Caralho. O viewability ele vai te falar se a pessoa está tendo oportunidade de ver ou não.
E o brand effect Vocês é a errarem métrica certo, mais tapa na cara. relacionada à marca ou a Você tapa na ou a cara. intenção. Quero só ver lá. Quer ficar vendo nossas histórias. Boa, Corical. Por que ele ganhou 60 mil? Foi mais rápido. Ah, que saco. Para com o cara. Ah, não. Qual que é a ferramenta que eu consigo segmentar por conteúdo? E bloquear ou não conteúdos que eu não quero? Se eu achar que é invasivo para minha marca, que minha marca não deve estar ali. É whitelist, é brand safety, é minha estratégia de audiência ou é compra programática? Boa, essa é confusa, mas de fato é o brand safety, que você consegue bloquear conteúdo adulto, conteúdo de drogas, etc. Você consegue fazer isso por whitelist, só que você vai estar focando, você vai estar bloqueando o que você não quer. Não está errado o whitelist. A compra programática, você consegue fazer isso, mas ela está mais relacionada à plataforma do que em si. E a estratégia de audiência, você não bloqueia conteúdo. Você vai atrás dessa audiência onde ela estiver. Colical de Ele não novo. pode participar mais. É mídia. É sempre ele. Só tem mídia aí, ó. E qual que é a métrica da porcentagem de cliques que efetivamente resultaram em uma visita? É o connect rate, é o bounce, são os page views ou é stickiness, que a gente nem falou, na real? Eu acho que é stickiness. Eu vou errar tudo. Stickiness. Ó, não sei, tá aparecendo um monte de frase pra mim aqui que carta mentira. Acertei. Ei, É o chupa! connect. Eu ia colocar o coração. Em todas. São todos os cliques que estão chegando no final. Motherfucker. O bounce é os que não chegaram, tá? O bounce é os que clicaram e por algum motivo não chegaram no site ou não fizeram a ação que você determinou que seria o ideal. Agora tem terceiro. Caramba, Corical. Ei, parecemos na lista, hein? Quem é PLB? Eu. O que é PLB? O que é Paulinho e Lucas Bruno. Penúltima. Se eu quiser entender a efetividade de uma campanha por intenção de compra, a mais do que mídia, o que eu vou olhar? Eu vou ver um brand effect, eu vou ver um audience verification, Botei o áudio. um search lift ou um visit through rate. Acho que era o... Ô, Corical. Qual que é, Corical? Corical, fala algo. Primeira vez. É o brand effect, lembra? Você vai servir a pergunta perguntando se ela compraria alguma coisa nos próximos dias. O audience verification, de novo, ele é só o demográfico. Você vai entender quem você impactou na campanha. O visit through rate é o CTR, basicamente. Então, ele não está associado à intenção de compra. O search lift a gente não falou, mas ele pode ser considerado como uma intenção. Não sei se de compra ou não sei se de mensagem. Mas ele não deixa de ser uma intenção, tá? Olha lá! Vai lá, a última que vale, hein? Ai, calma. O que é viewability em vídeo? Em vídeo, hein, pessoal? São 5 segundos com áudio ligado, são 30 segundos em tela, é 1 segundo em tela com 50% dos pixels ou são 2 segundos em tela com 50% dos pixels? Boa! Viewability de vídeo, 2 segundos consecutivos, 50% na tela. Tem 5, já deu uma. A prova vai ser assim. Pode ser. Ficamos em último. Não sei. Semana que vem a gente vai Não, Uma segunda divisão, você vai Depois passar. vocês fazem a prova pelo computador de vocês. Vocês fazem receber o link com todo o material Não é difícil, e gente. a... Eu vou fazer Eu preciso olhar o resultado que eu falo. Mas a gente vai dividir os materiais. Mas pessoal, só aqui ó, 1 segundo é para display. Para vídeo são 2 segundos. Ah, boa. O 30 segundos, ele não é a métrica padrão de vídeo. É bem assim. Eu trago. Eu trago. A Duca quer falar, peraí, vai. Ela tá tentando se governar pra fazer prova. Isso pode ser o custo por view,
que eu posso te falar, ó, eu vou te vender um view, mas o meu view é nos 6 segundos. Eu não estou relacionando a viewability. Tá? É porque isso é muito, antes da parte de produção da RDV. Tem muito assim, tem que aparecer o produto em 6 milissegundos. Não, isso são mais armas de criação para suprir uma deficiência da mídia. Porque você sabe que as pessoas talvez não vão ficar até o final dos 30 segundos. Então você começa a puxar sua mensagem no começo. Mas não quer dizer que a sua peça vai estar visível ou não. Mas faz sentido isso como formas de burlar a deficiência da mídia. Tá? E quem ganhou? É sim. Hoje não. Foi sim, olha Ai, ela te humilhou, hein, Titi? A última eu não consegui enxergar. Acho que já não Foi? Boa, tá acabando, tá, pessoal? Agora reta final. Mas como que eu trago o ROI? De novo, a primeira pergunta de quando a gente começou aqui. É o mais importante, é o que o cliente está querendo, ainda mais em épocas de crise, cara, eu preciso provar que eu estou vendendo. A gente chama essas iniciativas de closed loop, que é como que eu vou do começo até o final, como que eu provo que a minha campanha de mídia está dando resultado lá no final na gôndola ou que eu estou levando pessoas para a loja. Então é eu entender que a pessoa está sendo impactada pela minha campanha e eu quero entender se ela está comprando numa loja online ou numa loja física, por exemplo. Como que eu faço isso? Tem 2 institutos principais, tem alguns que fazem isso, mas você tem a Canta e a DanHub, por enquanto. Existem outros, tá? É importante também entender a metodologia dos outros. A Canta, ela tem um painel de domicílios no Brasil, que ela vai toda semana, ela pega as notinhas fiscais desses domicílios e fala, comprou isso, não comprou, e etc. Através de tag, a gente consegue saber quem foi impactado pela nossa campanha, e eles têm o Ibope dentro do grupo deles. Eles conseguem entender quem foi impactado por TV. Como eles olham isso toda semana, eles também conseguem saber quem compra sempre o seu produto. Então, eles tiram essa pessoa do impacto de mídia, por exemplo. Eles falam, bom, tendo campanha ou não, essa pessoa já ia comprar, porque ela já comprava pelo comportamento antigo dela. E daí você vai ver de fato, quanto que minha campanha de digital trouxe de vendas para o meu cliente. Ou quanto que minha campanha de TV trouxe de vendas para o cliente. TV, eles conseguem inclusive quebrar por canal. Eu consigo saber qual que é o ROI de Globo, qual que é o ROI de SBT, qual que é o ROI de cada uma das quebras que você alinhar com eles previamente. Obviamente, para cada quebra vai ter um custo diferente. Mas é um estudo bem legal. A Danone fez, e daí depois, se vocês quiserem, a gente pode até mostrar como que foi. A DanHub é praticamente a mesma coisa, só que a DanHub ela não tem lares, ela cuida de todos os clientes de fidelidade do Pão de Açúcar, da Droga Raia, do Extra e da Drogazil. Então eles conseguem entender, sempre que você vai comprar alguma coisa e você dá o seu CPF, eles conseguem atribuir o seu CPF ao impacto de mídia. E daí sim, você consegue ver diversos produtos, inclusive até medicamento com a DanHub. E criar cestas, né? Eles criam cestas, você consegue entender qual que é o perfil do seu consumidor no Pão de Açúcar, no Extra, em cada um, se tem diferenças ou não. Às vezes está falando de um produto mais premium, talvez não vai vender tanto no Extra. Talvez venda mais no Pão de Açúcar. E isso te dá insights para você depois puxar a próxima campanha. Esses 2 eles são pós-campanha, tá? São um dos poucos estudos que a gente não consegue ver em real time, porque tem muita base de dados. E normalmente eles esperam mais 30 dias depois que termina a campanha. Eles entendem que tem um reflexo de awareness e de compra pós-campanha. Então você termina a sua campanha, você espera mais 30 dias ou 15, depende do que se alinhar, e daí tem mais uns 15, 30 para rodar o relatório. Não é tão rápido, mas te traz dados que antigamente a gente nunca tinha. O Visit to Rate, ele é praticamente a mesma coisa, eu vou entender quem foi impactado pela minha campanha, só que eu vou entender quem de fato está chegando à minha loja, ou ao meu supermercado, ou a algum lugar físico. Aqui é de fato visita, não é compra. Consigo saber se as pessoas estão chegando nas minhas concessionárias, se elas estão fazendo test drive, se elas estão comprando, eu não consigo ainda fazer dessa forma, mas eu sei que ela chegou ali. E aqui a gente tem alguns players. Então, você tem o Google, que ele utiliza
toda a parte de Google Maps e ele extrapola esses resultados. Então é muito do que todas as pessoas cadastraram lá como locais no Google Maps, eles conseguem entender isso a partir disso. Nós, como Wolf, no Brasil, a gente está fazendo os primeiros pilotos. Nos Estados Unidos, como nós estamos embaixo da Verizon, que é uma operadora de telefonia, a gente tem acesso a diversos dados de celular. Então eu consigo de fato saber através do celular que a pessoa está, por exemplo, aqui na Yang, ou que ela saiu daqui da Yang e foi para Old, por exemplo. E eu tenho o Flurry. O Flurry é um Analytics de mobile, é um código que você cadastra em diversos apps, você consegue ter esse rastreio. Então também eu consigo saber das pessoas impactadas, quantas estão chegando a determinados lugares. Nós estamos fazendo o primeiro piloto, assim que a gente tiver, a gente já vai provar que dá certo, que faz sentido já para o Brasil, e daí já vira um produto extrapolado. O Facebook também, ele usa Wi-Fi, ele usa Bluetooth, ele usa dados de localização, quando você está habilitado, e ele confirma por pesquisa também. Então, às vezes, você está no supermercado, você puxa seu Facebook, vocês já foram impactados você está em tal lugar, você está no Extra, ou você está na CIC. Então, eles usam essa ferramenta também para provar que a pessoa, de fato, estava ali. E você tem a Engloco, que foi uma das pioneiras no Brasil com isso, é uma empresa brasileira. Eles usam Wi-Fi, acelerômetro e campo magnético. Acelerômetro eles conseguem entender se você está em movimento ou não, pelo celular. O ponto fraco deles é que você precisa traquear com base nos apps dele. Então talvez você não tenha uma escala tão grande, por enquanto. Mas assim, dos 4, dos 5 que forem te apresentar, se tiverem outros, são tecnologias novas, são metodologias novas. Cada um tem sua especificidade, ainda mais nesse começo. Então é muito importante você entender de fato o que o seu cliente precisa, para você não entregar nem mais nem menos. E daí entender de fato qual deles vai melhor ajustar o que você precisa. E o Search Lift, tinha ali numa pergunta, a gente nem tinha explicado o que era. O que é o Search Lift? Também, vou saber quem foi impactado ou não, e vou saber se as pessoas impactadas elas estão indo nos buscadores fazer pesquisas por determinadas palavras. De novo, às vezes eu fui impactado por uma campanha agora na hora do almoço e eu só vou pesquisar por esse produto quando eu chegar em casa. Então eu consigo saber, as pessoas impactadas pela minha campanha estão indo mais no Yahoo e buscando por determinadas palavras. Por comprar carro, por comprar passagem, por como tirar mancha ou por promoção X. Então também é uma métrica a mais de intenção, porque se eu estou indo em outro lugar para pesquisar mais sobre esse produto, eu tenho de certa forma uma intenção maior. Pessoal, e os briefings que vocês tinham no começo, vamos pegar 5 minutinhos, o que vocês mudariam, ou vocês manteriam igual, por que vocês mudariam? E daí a gente discute um pouquinho eles, e daí já fecha. Beleza? Plano de saúde de filho. Fecharam, pessoal? Fechando. Sim. E aí, quem quer falar primeiro? Isabela, que ganhou um negócio. não, Isabela é... Sim. Você ganhou. Campeã começa, filho. Vai, coisa rápida, Isa. Começa você. Fala qual que era o seu ótimo briefing completo. O que vocês pensaram antes, se vocês mudaram ou não alguma coisa. Nosso cliente era um atacadista, com foco em São É o Paulo. mesmo briefing? Não, são diferentes. O objetivo era aumentar o fluxo de algumas lojas específicas, os concorrentes são Macro e Sam's Club. O período era entre junho e julho de 2018. As métricas que a gente usou aqui seria o Traffic Source, acho que não seria uma métrica primária, mas depois analisando o comportamento dessas pessoas, a gente ia focar mais em um, tirar o pé de outro. Conversion Rate, atrelado ao CPA, e depois o Brand Effect. Boa. E o VST Throw Rate. Perfeito. Porque daí você pega todo mundo que está indo de fato para essas lojas. Exatamente. Boa, parabéns. Próximo. É a gente? Pode ser. É pra toma. Toma que o filho é seu. Nossa Vamos amanhã. O foco é nacional, o objetivo é aumentar as visitas no site de taxa de conversão. Os concorrentes são Mercado Livre e OLX. O período é durante a Black Friday e Natal.
A gente selecionou algumas métricas, não vou conseguir explicar tão bem quanto a Isa, fazer relação uma com a outra, mas a gente selecionou o Connect Rate, o Traffic Source, Conversion Rate, CPC, CTR e o Range Boa. Cara, o principal aí vai ser o CPA. Se ele é varejista, o que ele mais vai olhar é o conversion rate, é o que você falou. É o que ele mais vai olhar. Cara, vocês trabalham com Casas Bahia, principalmente a parte online, ou qualquer um outro tipo, eles vão olhar muito dessa métrica. Porque é o que, de fato, quanto eles estão investindo e quanto que as pessoas estão comprando os produtos dele. As outras vão ajudar muito também. O bounce, o connect, se a pessoa está navegando, se ela está gastando tempo ali. Perfeito. Parabéns. Ninguém ganha nesse, não tem certo e errado também. Diga. O Conversion Rate é a mesma coisa que o CPA, então? O CPA é o custo por aquisição. O Conversion Rate é a taxa de conversão. Um vai estar ligado até o outro. Mas se eu tenho um, obrigatoriamente eu tenho o outro também, não? Você não vai, o conversion você não olha custo, você olha de todas as impressões quanto as pessoas estão convertendo, e o outro você pega todo mundo que está convertendo e quanto você está pagando para converter. Eles andam bem juntos, na verdade. Último. Grupo. Objetivo de awareness e conversão, cadastro para test drive. Concorrente de mais contadores. Aí a gente considerou, como a gente precisa de awareness, impressão, CPM. Boa. Cadê? O connect rate. Aí para conversão em si, o conversion rate, o CTA, e o ability da campanha. Legal. E o visto também, para a gente entender a pessoa que foi impactada, não fez cadastro, mas foi lá. Pô, perfeito. Ao vivo. E como tem que ser para dirigir, a gente também tem que fazer uma E a verificação verificação de audiência Cuidado para com os os outros. Pô, perfeito, bem completo. Legal, pessoal. Só pra fechar, todos foram muito completos. É isso, você não vai olhar sempre para um. Você vai ter um critério principal, mas você vai ter 300 métricas olhando, métricas de custo, métricas de mídia, etc., para elevar a sua campanha. A mensagem final é basicamente isso. Você vai ter um monte de métrica de conta que, de fato, você vai ver o custo, e é importante, é até uma das mais importantes. Mas você começa a trazer métricas de qualidade, métricas de intenção de conta, métricas de brand lift, para entender um comportamento a mais. Elas andam juntas. Não quer dizer que se eu tenho um brand lift alto, que o meu custo está baixo. Isso é uma coisa que é o dia a dia. Como vocês balizam tudo para não só otimizar uma e deixar cair todas as outras. O que a gente fala muito é você ter muito claro quais são as métricas que elas mexem com o seu KPI principal e achar esse coeficiente. Então, bom, eu entendo que o que mexe no meu KPI de fato é o TRP, é o target, é o viewability. Como que eu otimizo esses três de uma forma que o coeficiente, o KPI também melhore? E não que eu só otimize um, mas abra a mão do outro. Cara, é um trabalho diário, não é fácil. Você tem que olhar milhões de métricas. Às vezes você vai falar, beleza, eu tô com bastante on target, mas eu tô fora do meu custo, eu tô muito alto. Como que eu baixo isso mantendo um target numa média razoável e sem perder viewability? Então você começa a cruzar diversos dados e essa é a parte legal, a parte de brincar e colocar todos os números na mesa. Mas é isso, pessoal. Esse foi o último. A gente volta ainda para tirar dúvidas, mas se vocês tiverem dúvidas no dia a dia, pode acionar a gente. Os materiais a gente divide com vocês também. E é isso.